Olá, meus irmãos, meus amigos. Finalizamos aí o capítulo 6, mas não finalizamos o assunto, tá bom? O capítulo 7, ele vai dar sequência no capítulo 6. Lembra que o capítulo 5, verso 10, ele fala sobre Melquisedeque. E o capítulo 6 termina com Melquisedeque. O capítulo 7 inteiro vai falar sobre Melquisedeque, esse sacerdócio superior, a diferença do sacerdócio de Arão. Nós vamos ler aqui o capítulo 7, verso 4. Olha o que diz só este verso, olha só. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Considerai quão grande era este. Ele está falando sobre quem? Sobre Melquisedeque. No capítulo 5, ele fala do assunto difícil de interpretação. Ele iria mencionar o sacerdócio de Cristo, só que eles se fizeram negligentes para estudar a Bíblia. Qualquer um que se fizer negligente, ele não consegue compreender, porque a Bíblia é um livro espiritual, não é um livro carnal. É um livro que você tem que entender na dependência do Espírito Santo. Também quero passar a informação para você que Melquisedeque só é mencionado em 3 livros da Bíblia. Gênesis 14, Salmo 110, verso 4 e aos Hebreus. Aí aos Hebreus é o maior contexto sobre Melquisedeque. Agora, por que aparece esse Melquisedeque? Jesus tinha um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver a primeira passagem em Gênesis capítulo 14, depois nós finalizaremos aqui em Hebreus. Gênesis capítulo 14, vamos lá. O que estava acontecendo em Gênesis capítulo 14? Um grupo de reis, desde o verso 1, se reuniram para atacar os reis de Sodoma e Gomorra. E entre esses reis aqui tinha um Quedorlaomer, nome difícil, complicado, Quedorlaomer, rei de Elão. Ele liderou um outro grupo de reis e atacaram Sodoma e Gomorra. E conseguiram invadir a cidade. E aí quem morava em Sodoma? Ló, sobrinho de Abraão. E o texto deixa claro que eles levaram Ló como prisioneiro deles. Olha só o capítulo 14, versículo de número 11 e o versículo de número 12. Diz assim, ó. E tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e a todo o seu mantimento, e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os seus bens, e foram-se. Um dos homens escapou e conseguiu levar a informação até Abraão. Quando a informação chegou até Abraão, Abraão reuniu 318 homens e saiu em perseguição a esses reis. E a Bíblia deixa claro que Abraão conseguiu tomar tudo de volta, inclusive o seu sobrinho e os seus bens. E agora Abraão estava retornando da vitória, retornando para a sua cidade. Foi nesse retorno que apareceu o rei de Salém. É a primeira menção de Melquisedeque na Bíblia. Vamos ver o verso de número 18 e aí nós vamos ler os versos posteriores também. Gênesis capítulo 14, verso 18. Quando ele retornava, surgiu esse personagem Melquisedeque. Olha só. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Preciso parar aqui para dar algumas explicações. Ele era rei de Salém, ele trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Mas o sacerdócio não só começou lá depois de Levi? Não é essas informações que temos no Velho Testamento? Então, Jesus não vem daquela ordem que só começou lá depois de Levi. Jesus vem da ordem segundo Melquisedeque. Era esse assunto de difícil interpretação que o autor queria ensinar, mas que aqueles crentes negligentes não iriam conseguir entender. Aí o versículo de número 19. E olha o que esse sacerdote fez. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que
que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim pessoas, e os bens toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Salvo tão somente o que os jovens comeram e a parte que toca aos homens, que comigo foram Aner, Escol e Manré, estes que tomem a sua parte. Este homem, irmãos, esta figura majestática, Melquisedeque, Abraão deu dízimo de tudo. É a primeira menção de Melquisedeque na Bíblia. Agora, se não tivesse a menção do Salmo 110, ficaria complicado o texto de aos Hebreus. Olha o que diz no Salmo 110, verso de número 4. Salmo 110, verso de número 4. Um salmo messiânico, ele diz assim, ó: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos para Hebreus. Depois de ler Gênesis, depois de ler Salmo, as duas únicas menções que tem na Bíblia fora Hebreus. Agora nós vamos para Hebreus para tentar entender o que realmente ele estava dizendo aqui agora. Hebreus capítulo 7, vamos ler a partir do verso 1. Porque este Melquisedeque, que já foi mencionado no capítulo 5 e parte no capítulo 6. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, está repetindo o que Abraão foi mencionado lá para Abraão. E que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça. Depois também rei de Salém, que é rei de paz. Verso 3, olha a curiosidade. Sem pai, sem mãe, sem genealogia. A Bíblia não destacou a genealogia de Melquisedeque. Por quê? Era um sacerdote de uma ordem diferente. Era o sacerdote que tipificava Cristo. Jesus não viria da ordem de Arão. Teria que se levantar outro sacerdote, que era o perfeito, Jesus Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Imagina o povo hebreu ouvindo isso. Se para nós hoje, 2000 anos depois, temos o texto de Gênesis, temos o texto de Salmos e temos o livro de Hebreus completo. Para nós ainda é difícil compreendermos tal assunto. Imagina o povo hebreu naquela época ouvindo que o sacerdócio de Arão, como nós vamos mostrar nesses próximos dias, era ineficaz, era fraco. Imagina que ousadia tinha o autor do livro de aos Hebreus. Muita coragem. Coragem que falta nos crentes na época atual. Ousadia que falta nos líderes na época atual. Precisamos ter visão, convicção e coragem, com muita fé, para realizar a obra de Deus nesses tempos difíceis. Nós estamos em plena pandemia e ainda está aí correndo essa coisa toda. No ano passado, desde quando começou a pandemia, nós não paramos. Nós continuamos nossa obra aqui. Foi difícil, foi um alvo grande em 6 meses. Eu queria concretar mais 700 metros de uma laje no prédio anexo aqui ao nosso templo. E Deus permitiu. Não tínhamos homens, não tínhamos dinheiro e não tínhamos tempo suficiente, 6 meses. Mas Deus honrou. Antes do dia 31 de dezembro do ano passado, nós conseguimos. Não duvide de Deus, não subestime o poder do Criador. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O autor vai mostrar isso no final desse livro sobre fé. Ele vai mostrar o que é fé, devemos viver pela fé. Quando ele chega aqui agora, ele diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Aí no verso 4 ele diz: considerai. Olha, considerai.
pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Amanhã nós vamos ver, quando ele vai falar dos descendentes de Abraão e a linhagem sacerdotal de Arão. E nós vamos mostrar amanhã que eles davam os dízimos e eles tinham também que pagar os dízimos. E esse aqui, que recebeu os dízimos de Abraão, ele vai mostrar amanhã que o menor serviu ao maior. Este era maior. A linha sacerdotal de Melquisedeque é superior à linha sacerdotal de Arão. Jesus não vem da linha da ordem de Arão, ele vem da ordem de Melquisedeque, que é superior. Vamos ler de novo? Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Amanhã nós vamos ver a promessa. As promessas foram dadas a Abraão. E Abraão serviu a Melquisedeque. Essa figura majestática marca a história. Temos a profecia de Salmo 110, verso 4. E temos a primeira menção em Gênesis 14. E a conclusão aqui aos Hebreus sobre Melquisedeque. Toda a Bíblia está interligada. Precisamos conhecer todo o livro sagrado. E aí nós crescemos no conhecimento e na graça. Não se faça negligente. Não seja um crente fraco. Seja um daqueles crentes firmes, que pode receber matéria sólida. Não crente menino, que não pode receber um ensinamento mais sólido, mais seguro. O autor estava preocupado, porque a maioria era crente menino. E a maioria do que nós temos nas igrejas hoje são crentes meninos. Não querem crescer no conhecimento e na graça. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue falando ao seu coração e te ensinando com esse material tão maravilhoso que é o livro de aos Hebreus. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse momento, por esse dia. Continua nos ajudando e nos abençoando. Precisamos muito do Senhor, Deus. Fala aos corações de cada pessoa que está assistindo e ouvindo estas mensagens. Que o teu nome seja glorificado. Eu te oro agradecido no nome do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.